Porque assim, a CBF confirmou as datas dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Tem derby, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians pelo sorteio, pelo cruzamento através de sorteio, mas o Campeonato Brasileiro recomeça antes disso, antes da Copa do Brasil, depois da paradona para o Mundial de Clubes, e as datas do Campeonato Brasileiro ainda não foram confirmadas, mas nós aqui do Gazeta Esportiva preparamos uma agendinha dos próximos jogos. O Corinthians está de férias, se reapresenta dia 28 e deve voltar a campo no domingo do dia 13 de julho, 19 horas, Neoquímica Arena, partida contra o Red Bull Bragantino, data a ser confirmada pela CBF, data e horário. Mas é o Red Bull Bragantino, o primeiro jogo do Corinthians em casa, ok? Depois o Corinthians tem 2 compromissos fora, Ceará e São Paulo, majestoso, imagino eu, no Morumbi. Na sequência o Corinthians recebe o Cruzeiro na Neoquímica Arena, vai ao Rio enfrentar o Botafogo no estádio Newton Santos e aí sim, jogo confirmadíssimo, partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras, mando do Timão, Neoquímica Arena, 21h30, dia 30/7. Aí o Corinthians faz um joguinho pelo Campeonato Brasileiro, joguinho entre aspas aí com carinho, diante do Fortaleza, também em casa, Neoquímica Arena, e na sequência, uma semana depois, encara o Palmeiras no Allianz Parque, o jogo vai decidir quem avança para as quartas de final. Essa partida é no dia 7 de agosto. Os próximos compromissos do Coringão, quando retornar dessa paradona para a disputa do Mundial de Clubes, Michele. Estou ansioso. Que legal, Alexandre Silvestre. E aí, Chico Lang, o que você tem para falar do seu Corinthians? Bom, eu tenho para falar o seguinte, tomara que segure o Memphis Depay, né? Porque o Memphis Depay estava com uma proposta aí. Da Turquia. Da Turquia. Tomara que ele não aceite, porque o Corinthians está muito fraco no ataque, né? Muito fraquinho. O Besiktas da Turquia. O Besiktas da Turquia. Está muito fraco no ataque e o Roberto está em recuperação. Vai saber quando é que ele vai voltar, né? Então, o grande problema do Dorival Júnior vai ser esse. E ainda é a zaga, meu caro Osmar Garrafa. A zaga do Corinthians parece uma peneira, né? Com o Kaká e o André Ramalho. É muito ruim esse miolo de zaga. Ele precisa dar um jeito nisso. Recuar um volante, botar na cabeça de área. Ele tenta fazer isso com o Maicon, mas não é sempre que o Maicon cumpre essa função. Ô Chico, o Dorival chegou recentemente no Corinthians, né? Pegou o carro andando e teve que trocar o pneu. Foi trocando, o carro continuou andando e tal. E aí agora vem essa parada, que ela de certa forma ela é benéfica. Primeiro, para se recuperar jogadores que estavam lesionados. O Yuri, ele se recupera normalmente muito rapidamente das suas lesões e está fazendo, inclusive nesse período de férias, um trabalho de recuperação. A expectativa é que ele possa voltar junto com a equipe. E os demais jogadores que estavam no departamento médico. E o Dorival, que até foi criticado por algumas pessoas nesse início de trabalho, porque ele nunca repetiu a mesma formação. Ele deu oportunidade para todo mundo. Eu acho justo isso. Ele experimentou todo mundo. Então, ele experimentou todo mundo, teve a parada e ele vai ter uma intertemporada. Aí o Silvestre mostra um calendário de Campeonato Brasileiro e as respostas começarão ou terão que ser dadas já nesse reinício, nessa retomada. E a grande prova para o Dorival sentir o que é realmente Corinthians vai ser Copa do Brasil contra o Palmeiras. Vai ser Copa do Brasil contra o Palmeiras, não adianta. Corinthians e Palmeiras é um campeonato à parte, é um jogo à parte. O Dorival não teve essa experiência ainda do lado do Corinthians, já teve, também não teve essa experiência do lado do Palmeiras, mas teve como jogador, ele sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, mas como técnico ele nunca teve. Então, tudo que ele vem a fazer, que ele fez até agora, que ele vem a fazer nessa retomada, tem que ser voltado para esse Corinthians e Palmeiras. Isso significa que, no caso o Corinthians eliminando o Palmeiras, ele vai ter a tranquilidade para seguir o trabalho. Se perde para o Palmeiras, você conhece muito mais o Corinthians que eu, o Corinthians, eu sempre digo, um espirro se transforma em pneumonia em segundos. E o Dorival que se cubra. Aliás, pessoal de casa, tomem cuidado, que está dando muita pneumonia aí.